um abraço especial ao nosso deputado André Gadelha e minha saudação a todos que me honram com a sua presença. Quer dizer que é um privilégio comemorar o meu aniversário e celebrar a vida junto a vocês. O privilégio é ainda maior porque esta celebração acontece exatamente aqui, nesse local paradisíaco, às margens da barragem de São Gonçalo, que eu aprendi a amar desde a mais tenra idade. São Gonçalo me traz lembranças vivas de um passado muito remoto, que poucos aqui, fora Codinho, talvez tenham noção do que estou falando. Mas São Gonçalo era um point naquela época, era um dos lugares mais diferenciados e sofisticados. Tinha o melhor hotel da região, que era o Catete, com as suas histórias e lendas que remontavam a Getúlio Vargas, quando aqui veio com o seu corpo de ministros. São Gonçalo tinha a única piscina de toda a região. E a meninada vinha aqui tomar banho no domingo e eu tibungava com eles naquele tempo. Tinha também em São Gonçalo a única fábrica de gelo. E eu me recordo que acompanhava meu pai quando vinha aqui comprar gelo para ajudar na festa de setembro ou para fazer pequenas reuniões em sua casa. São Gonçalo tinha também o melhor carnaval da região, que era no Catete e outras vezes no Séries Clube. E tinha um time de futebol valente, aguerrido, que rivalizava com o 11 de João Firmino, quase. Você se lembra que era o time principal de Souza? Era o 11 de João Firmino. Mas São Gonçalo não era só diversão, tinha aqui também a mística dos seus técnicos e agrônomos fazendo estudos importantes em ciências agrárias, e tinha, afinal, esse verde esplendoroso, esse verde agradável das suas mangueiras, dos seus coqueirais e das suas tamareiras. Mas São Gonçalo me traz também memórias muito recentes, porque aqui é o ponto de chegada das águas do Rio São Francisco, sendo que o ponto de partida foi a cidade de Souza. Prometo que no próximo ano vou escrever um livro detalhando a história da transposição do Rio São Francisco, pois dediquei a essa causa 25 anos da minha vida pública. Enfrentei toda sorte de adversidade, desde a descrença até a desqualificação dos meus propósitos. E até mesmo hostilidade franca, e por que não dizer agressão física, sofri. Mas tudo isso hoje é pequeno, tudo isso hoje é menor, diante da emoção de ver essa barragem cheia em pleno verão. E poder falar com convicção de segurança hídrica, e poder falar da esperança de ver a água brilhando na ponta dos canais e podendo ser colhida na concha da mão. Tudo começou, e eu tenho orgulho de dizer isso, na cidade de Souza. A história da transposição, vocês podem ter absoluta certeza e convicção. Ela começa efetivamente na cidade de Souza com uma reunião histórica que nós realizamos no ginásio do SESI, lá em Souza. Uma reunião que foi presidida pelo governador de Sergipe, Dr. João Alves, e contou com a participação de representantes da CHESF, do Banco do Nordeste, da Codevasf, do CREA e de diversos governos estaduais. E mais importante que tudo, contou com a participação do técnico que fez o primeiro projeto, o maranhense Dr. José de Ribamar Simas, que trabalhava no Banco Mundial lá em Washington, nos Estados Unidos, e eu fui buscá-lo, trazer para aqui, para a nossa reunião, para ele fazer a primeira apresentação
depois da morte de Mário Andreasa, que havia sido o pai do projeto, 10 anos antes. Em 1994, nós fizemos essa reunião histórica em Sousa, onde o projeto foi apresentado. E daqui, já com a cópia do projeto debaixo do braço, eu fui para Fortaleza. Lá me reuni na Federação das Indústrias com os deputados Paulo Lustosa e Roberto Pessoa e redigimos o que ficou chamado a Carta de Fortaleza, que era dirigida ao presidente da República, Itamar Franco, que era mineiro. Minas era contra a transposição, mas Itamar comprou a nossa briga e assumiu e disse: eu não quero muita discussão sobre esse projeto. Eu quero relatar e eu quero publicar os editais de licitação ainda no meu governo. Ele só tinha 6 meses de governo naquele instante. Eu quero publicar os editais ainda no meu governo. E assim aconteceu. Ele convocou o ministro Aloysio Alves e pediu as cópias dos editais prontas e lançou e publicou. E aí, nesse momento, começou a guerra efetiva contra a transposição. O primeiro ato foi de uma juíza federal no interior da Bahia, que mandou anular os editais. E aí esses estados poderosos, Minas, Bahia, mas também outros pequenos, mais valentes, feitos Galinho e Garnizé, como Sergipe e Alagoas, se voltaram contra a transposição. E políticos se aproveitaram para tentar criar condições de um clima de guerra dentro dos estados. E eram comícios, eram novenas na beira do rio, era greve de fome que um bispo fez, lá que só parou com a intervenção do Papa, a pedido nosso. Nós tivemos batalhas em todos os campos, na área judiciária, na área parlamentar, e principalmente diante de uma necessidade que tínhamos, que a lei obrigava a que houvesse audiência pública. Meu querido amigo Libério, companheiro de longa data, que prazer de tê-lo aqui comigo. Vou ser breve, meus amigos. Então, nós enfrentamos essa guerra toda. Só para ter uma ideia, nós éramos obrigados a realizar audiências públicas em 9 estados da federação para que o IBAMA desse autorização para o início dos trabalhos. E nós, as reuniões que fizemos nos estados aqui setentrionais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, não houve problema. Mas a primeira que nós fizemos, do outro lado do Rio, São Francisco, lá em Sergipe, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado na fila da frente. E aí, um deputado, um brutamontes, de uns 4 metros de altura, mais alto do que Andrezão, forte, avançou para o estrado e disse: eu quero dizer que essa reunião não pode acontecer porque ela é uma traição a Sergipe. O presidente dos trabalhos, que era o rapaz do IBAMA, está certo, o senhor já pensou que ele estava brincando. O senhor já deu o seu recado, então pode sentar que nós vamos começar os trabalhos. Começar o quê? Eu estou dizendo que essa reunião não pode acontecer. Aí me dê esse microfone. Já tomou o microfone, arrancou os fios, jogou tudo para cima. E aí instaurou-se um clima cercaram a mesa com 12 capangas e começou um clima de cadeirada, botinada. O sujeito chegou para mim e disse: é o senhor que está querendo água do São Francisco lá na Paraíba? Eu disse: é. Então toma, e jogou um copo d'água na minha cara. Assim, essa situação. No dia seguinte nós deveríamos realizar a audiência pública em Penedo. Já foi a Polícia Federal que disse para não fazer, porque o mesmo grupo que tinha badernado em Sergipe ia fazer a mesma coisa lá em Alagoas. No outro dia nós conseguimos fazer uma audiência em Cabrobó, mas com a polícia ocupando a metade das cadeiras, porque o secretário de Segurança de Pernambuco era meu amigo e mandou a polícia lá para dar garantia de toda a ordem. Então era essa situação. Tivemos reação de grupos étnicos, como os índios, que se rebelaram, exigindo que mudasse o trajeto do canal, para não passar por cima do cemitério indígena e não perturbar o sono dos seus ancestrais. Essa mudança do trajeto do canal teve um aumento de custo de 400 milhões de reais para atender aos índios, porque eles não saíam de lá de dentro do ministério dançando aquela sarabanda, pintados como se estivessem na floresta.
Nós tivemos reações de todo tipo que se possa imaginar, sob a alegação de que íamos acabar com o rio, ia ser uma destruição do meio ambiente, uma coisa que só cessou quando já o novo presidente Fernando Henrique Cardoso contratou equipes internacionais para fazer um diagnóstico da situação ambiental. Depois Lula contratou equipes nacionais para repetir e todas deram que não havia problema nenhum para o Rio São Francisco. E nós mostrávamos que aquele projeto era o mais seguro do mundo, porque a captação ficava a 2.000 quilômetros da Serra da Canastra, onde o rio nasce, enquanto que nos outros países se faz a captação em toda parte. Nós íamos tirar apenas 1,5% das águas, que de outra forma iriam para o mar, não iam servir para mais nada. E nada adiantava. Mas conseguimos esses laudos todos, para encurtar e não alongar, porque a história é muito comprida, vocês vão ver isso no meu livro. Eu quero dizer que tudo terminou na Justiça, com um voto magistral no Supremo Tribunal Federal. Já tínhamos passado pelo Tribunal de Contas, pelo STJ, e fomos terminar no Supremo Tribunal Federal com um voto magistral do ministro Sepúlveda Pertence. Foi quando, afinal de contas, foi autorizada o início das obras. Muita gente pensa na realização física da transposição, mas a grande luta foi a luta política. Nesse meio tempo, eu criei grupos de defesa da transposição nas Assembleias Legislativas da Paraíba, era comandada pelo deputado Chico Lopes, com apoio do Dom Aldo Pagotto. No Ceará, no Rio Grande do Norte, em toda parte, nós criamos grupos de defesa da transposição. No Congresso Nacional, eu criei, com o apoio do então presidente Michel Temer, o grupo de trabalho da transposição do Rio São Francisco, do qual eu fui o relator. E eu coloquei a primeira autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que se incluísse verba na LOA, na Lei Orçamentária, para que se incluísse verba para a transposição do Rio São Francisco, isso no orçamento de 1999. Então foi uma luta longa em diversas frentes, mas o que importa é que nós estamos aqui com essa felicidade de ver as águas chegando, não apenas aqui, mas em toda parte. Agora, o melhor ainda está para vir, porque o melhor é o aproveitamento, é o uso dessas águas para conforto e riqueza sejam geradas aqui na nossa região. Elas vão atender a indústria e o setor de serviços nas cidades, mas elas vão criar uma agricultura poderosa, com apoio em novas tecnologias como a energia solar, a biotecnologia, para a qual o Cacá me acompanhou aqui na montagem de um laboratório de biotecnologia, mas nós vamos ampliar isso aí, se Deus quiser. Com a biotecnologia e com a informática, nós vamos poder implantar aqui produção com alto valor de mercado, frutas diferenciadas, gerando mais emprego, mais renda, mais oportunidade, e apoiado no agronegócio de Sousa, que já é um grande trunfo para a nossa agricultura e uma esperança muito grande para a nossa região. Eu me refiro precisamente a empresas do Porto da Boíta, da Mareni, da Santo Expedito, de tantas outras que estão aí florescendo nesse momento, da ISIS, que são empresas que estão florescendo e pronto para abrir o mercado pelo Brasil inteiro para a colocação dos nossos produtos, tanto quanto nós sejamos capazes de produzir. Meus amigos, não vou me alongar muito, quero dizer que hoje é o dia de festa, estou muito feliz, já recebi presente aqui hoje, um vinho capitoso aí, precioso, a nossa enóloga aqui, que se mostrou experta no conhecimento de vinho, mas o presente que eu quero, e vou ficar muito feliz com isso, é o voto na urna para Leonardo e André. Se alguém quiser me presentear com essa atitude, vai me deixar muito feliz e, sem dúvida nenhuma, eternamente agradecido. Meus amigos, eu vou encerrar dizendo que é um encanto poder abraçar essas águas e pedir a Deus que nos inspire e nos façam dignas das promessas que elas carregam. Muito obrigado.